Em meio à crise na relação com o Planalto, o Congresso adiou para a semana que vem a votação do projeto de lei que abre espaço para o governo gastar mais 15 bilhões de reais neste ano. Confira na reportagem de Carol Rosito. A expectativa era de que a matéria entrasse em votação nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas foi adiada para a próxima terça. A decisão vem dias após o mal-estar com o Congresso, causado pela liminar do STF, a pedido do governo, que derrubou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e de prefeituras. Provocação do judiciário, enquanto se está tendo diálogo político, isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. Acaba sendo uma vitória ilusória, porque resolve um ponto, mas gera uma crise de confiança na relação entre os poderes. Apesar das críticas, Pacheco minimizou o embate com o Planalto. Disse que um pedido de vista adiou a votação do projeto de lei que permite a ampliação dos gastos do governo em 15 bilhões de reais neste ano. O dispositivo conta na mesma proposta que recria o DPVAT, aprovada pelos deputados no começo do mês. O governo conta com a liberação dos 15 bi atrelados ao projeto do DPVAT para bancar derrotas esperadas no Congresso, como, por exemplo, uma derrubada total ou parcial do veto de mais de 5 bilhões de reais em emendas de comissão. Mas mesmo com o atraso na apreciação deste tema, a equipe econômica conseguiu amenizar a renúncia fiscal, que poderia vir com a análise de outra pauta que impacta as contas públicas. É o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Reconfigurado pelos deputados, a nova versão do PERSE, aprovada pela Câmara, foi para votação no Senado nesta terça, com restrição dos beneficiários, e agora vai à sanção. A articulação do governo evitou também que o teto de 15 bilhões de reais até 2026 em benefícios fiscais fosse corrigido pela inflação, possibilidade que chegou a ser incluída pela relatora Daniela Ribeiro, com um custo de 2 bilhões de reais a mais no programa, mas que foi retirado na última hora pela própria senadora. A mudança, se mantida e aprovada, também faria o texto retornar à Câmara para outra votação. Uma espera que o setor não queria, sob risco de passar mais tempo pagando tributos bem maiores. Então, entre o perfeito, ou o que é possível, a gente fica com o que é possível. Mais cedo hoje, nesta terça-feira, eu gravei uma entrevista aqui em São Paulo, aqui no estúdio aqui da CNN, eu gravei uma entrevista com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É uma entrevista longa, evidentemente ele abordou uma série de temas, mas um dos mais relevantes na conversa que tivemos foi exatamente sobre questões de dívida pública e a dificuldade do Brasil em cortar gastos. Confira. Eu acho que no Brasil tem uma forte dificuldade de cortar gastos. O governo, obviamente, fez alguns aumentos de gasto em relação ao que estava previsto. Roberto, aumentou quase 2 pontos percentuais. Aumentou bastante o gasto, é verdade. É verdade também que a Câmara tem feito alguns projetos, acho que tem, mas assim, a posição do Banco Central não é muito de entrar nessa seara fiscal. É importante o que é o efeito do fiscal para o que a gente faz no nosso dia a dia, que é a política monetária. Bom, eu acho que o fiscal teve um efeito, tem um efeito na curva longa, e quando teve a mudança de meta, a gente percebeu que teve algum efeito. Como o mercado já entendia que o governo não ia cumprir o fiscal, a preocupação é se depois da mudança fiscal, aquela expectativa que você tinha antes num cumprimento, ela fica pior ainda. Ficou. Hoje saiu um dado que mostra que está começando a piorar em relação ao que já tinha anteriormente. Então agora o governo é importante construir uma narrativa entre o executivo e o legislativo de dizer, olha, de fato a gente teve aqui um aumento de gastos, a gente tem um problema de estabilidade da dívida, mas a gente vai perseguir. Gabriel Barros, considerando o quanto que institucionalmente um presidente de Banco Central está preso, está amarrado no que ele pode falar, no que ele pode comentar da política fiscal de um país, em qualquer lugar e no Brasil em especial, o Roberto Campos Neto me pareceu bastante contundente. Não sei se foi a mesma leitura que você fez, em relação ao que se abordou ali de piora da maneira como o agente econômico está vendo a questão de contas públicas no Brasil, Gabriel. Eu concordo, eu acho que ele foi bastante categórico. Eu vou usar até uma expressão do próprio Roberto Campos no início do debate do arcabouço fiscal, da proposta de arcabouço fiscal que o governo fez lá atrás, lá em 2022 ainda, que o arcabouço precisava ser sólido e crível.
E a gente teve a oportunidade, inclusive, aqui na CNN, conversando com a Thaís Herédia, de mostrar o porquê que esse arcabouço não é sólido, tampouco é crível. Existe um problema matemático de inconsistência, então acho que o presidente do Banco Central está super correto, foi bem assertiva a fala. O arcabouço fiscal ele não fica em pé justamente porque ele produz um estrangulamento das despesas discricionárias, ele só fica de pé, ele só sobrevive num cenário externo, que está muito desafiador, só sobrevive num cenário externo benevolente. Como esse cenário externo está mudando muito para os países emergentes, esse castelo de cartas, vamos colocar assim, que é o arcabouço fiscal, ele está desmoronando mais cedo do que todo mundo imaginava. A gente vai falar logo mais desse economês aí que o Gabriel está usando, mas é importante a expressão economês dele, estrangulamento das despesas discricionárias. O que o Gabriel está dizendo para nós é o seguinte: o governo cada vez tem menos espaço para gastar, ao mesmo tempo que os gastos públicos vinculados agora ao crescimento da receita, particularmente saúde e educação, fazem com que o gasto suba. O gasto suba e, ao mesmo tempo, o governo tem pouca possibilidade de dizer para onde esse gasto vai. No meio dessa briga com o Senado, o Pacheco continua cutucando o governo forte. Que cenário que você está vendo do ponto de vista da política econômica e contas públicas, Daniel? Do ponto de vista das contas públicas, William, o cenário é de extrema fragilidade e risco. Há uma percepção de maior vulnerabilidade sobre o arcabouço fiscal. E como o Roberto Campos destacou nesse próprio trecho que a gente cortou da sua entrevista com ele, a autoridade monetária não fala sobre política fiscal, mas tem que ver as consequências disso para a taxa de juros, por exemplo, para controlar a inflação. E qual que é o efeito que temos disso? Nós temos uma convergência já do mercado em torno de um piso para a taxa de juros esse ano, muito mais próximo de 10%, algumas casas financeiras trabalhando de fato ainda com 2 dígitos para o final do ano, que era um cenário que há poucos meses, no início de 2023, não se percebia. Os mais atrevidos falavam numa taxa de juros de 9%, os mais conservadores falavam em 9,5%, mas não tinha ninguém prevendo 10%. E o que está colocado já no último comunicado, na última ata, mas essas entrevistas sinalizam, me chamou muito a atenção um trecho em que Roberto Campos explica muito bem. Quando você tem uma carga tributária já elevada, como é o caso do Brasil, e você faz um ajuste fiscal baseado em aumento de receitas e não corte de gastos, você tem um limite muito menor ali, né? Como é que você vai subindo isso? E essa tem sido a aposta, com uma pressão grande do Congresso por gastos maiores. E o governo fazendo essas sinalizações. DPVAT não votou hoje na CCJ, vai ser na semana que vem, mas a sinalização está dada. O governo quer 15 bilhões a mais para gastar. Caio, a gente viu na reportagem da Carol uma declaração inicialmente bastante forte do presidente do Senado. Praticamente ele está dizendo que fomos traídos. É um erro primário. Isso é só, digamos, conversa para gerar isso aí que acontece, a gente bota no ar, repercute as manchetes na internet, cria aquele clima. Ou qual é ali o substrato, né? Não, o que está sedimentado ali? Tem um problema claro, tem um problema político, tem um problema de articulação política, problema de sentarem na mesa e tentarem resolver as suas questões pela política, pelo diálogo, pela construção de consenso. E o melhor sinal disso hoje é que não ficou só nas palavras, né? Claro, Rodrigo Pacheco deu uma declaração forte, que foi um erro primário, mas a votação que mais interessava ao governo hoje não ocorreu. Né? A Carol falou aí na reportagem, foi adiada para a semana que vem, que já era uma votação para ajudar o governo num cenário de fragilidade do marco fiscal, né? Que antecipava ali receitas, acho que de abril para março, né? De maio para abril. E a votação que o governo não queria que acontecesse saiu rapidamente, ou seja, o Senado hoje poderia ter ajudado o governo também e decidiu não ajudar. E, em outra frente, decidiu também atrapalhar, porque concluiu a votação do PS, que vai para a sanção presidencial. Ou seja, não ficou só na palavra, tem um dado concreto de uma derrota a partir de um adiamento de uma votação. E se não fechar algum tipo de acordo daqui até lá, isso pode sim se agravar. Gabriel, hoje os colegas de O Globo citam você num texto longo sobre o buraco, em termos de receita, que o governo precisa ver como é que vai tapar se quiser fechar essas contas. Que tamanho tem esse buraco, Gabriel?
Se a gente considerar todas as variáveis, o governo estima em 50 bi, mas está subestimado, incorporando o crédito adicional de mais de 15 bi que vai ser feito, a gente já vai para 65 nas contas do governo, lembrando que os 50 estão subestimados, e com a premissa de crescimento econômico utilizada no PLDO de 2025 também está superestimada, o governo está estimando um crescimento de 2,8, que é muito alto e já é superior, inclusive, ao PIB potencial que implicitamente eles estão usando na projeção, que é de 2,5. Eu acho que não conheço nenhum agente de mercado que tenha um PIB potencial de 2,5, que é o que o governo está usando implicitamente nas projeções. A projeção do PIB de 25 está acima desse PIB já alto potencial que eles estão usando. Então, se a gente corrigir também por esse PIB que está superestimado, a gente está falando aí facilmente de alguma coisa em torno de 80 bilhões de reais. Esse é o tamanho, mais ou menos, do gap que a gente tem para 25 no cenário conservador. Ele pode ser ainda maior, o gap de receita, se a gente começar a excluir, a desidratar uma série de receitas extraordinárias que também estão previstas no orçamento. Daniel, em meio a essa, digamos, exibição de números que não são agradáveis de se tomar conhecimento deles, a respeito do equilíbrio de contas públicas, o ministro da Fazenda empurra uma boa parte da responsabilidade reiteradamente para o lado do Legislativo. O que isso está causando? Olha, a repercussão da entrevista que Fernando Haddad deu à Folha de São Paulo no fim de semana foi péssima. Arthur Lira fez questão de ligar para Haddad reclamando, e aí Haddad tentou se explicar que foi mal interpretado numa entrevista com perguntas e respostas. E, curiosamente, ele recebeu depois a ligação do presidente Lula elogiando a entrevista. Ou seja, isso mostra muito bem que o governo gosta de friccionar essa relação também e está apostando nessa fricção. Agora, interessante, William, hoje a gente viu ali a votação do PERSE, né? Uma despesa de 15 bilhões até 2026, que a Câmara aprovou na semana passada, chegou no Senado, poderia ter aumentado um pouquinho mais a conta, acabou não aumentando, e não aumentou por diversos fatores também, porque Brasília está semi-esvaziada, a sessão não foi presencial, faltou articulação. O próprio setor de eventos ali falou assim, melhor um passarinho na mão do que dois voando, vai voltar para a Câmara, melhor já arrematar a discussão. Agora, você veja o tanto que o governo lutou pela eliminação do PERSE antecipada, quase conseguiu isso numa medida provisória, houve a reação forte do Congresso, teve que se voltar atrás, mas saiu com prejuízo de 15 bilhões. E aí, veja que curioso, a nossa repórter Luciana Amaral até flagrou esse momento, e a Fernanda pode colocar, nos corredores do Senado havia uma confraternização ali do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, com representantes do setor de eventos celebrando a aprovação do PERSE. Ou seja, exatamente o contrário daquilo que o governo defendia em dezembro, né? Por exemplo. Então, poxa, o governo colocando a responsabilidade no Congresso, mas celebrando, no final das contas, por meio de seu líder, a despesa de 15 bilhões que foi criada. Ele sabia com quem ele estava tirando a foto ou é aquela coisa que acontece com um político, está passando no corredor, posso tirar uma selfie? Sabia muito bem, William, porque esse mesmo setor de evento e essas mesmas pessoas, na semana passada, promoveram um jantar bastante badalado aqui em Brasília, com uma festa num dos pontos mais requisitados aqui da cidade, com a presença do presidente da Câmara. Do pessoal do setor de eventos, né? Espero o pessoal do setor de eventos que me perdoe, não quero ofender ninguém, é que saibam fazer um bom evento, né? Caio. Não, William, sabe que eu tenho uma impressão que o governo está num turning point, assim, está num momento chave que ele precisa escolher e decidir que caminho ele quer seguir. Ele tem uma agenda econômica que o Congresso não abraça mais, como abraçou em 2023. Ele tem o Congresso que estava focado ao longo de 2023 a mirar contra o Supremo Tribunal Federal e começa a mirar contra ele, incomodado por provocações que o próprio Executivo está fazendo. Se a gente ler a peça, a ação judicial da AGU da semana passada, tentando derrubar e conseguiu derrubar a prorrogação da desoneração, está ali claramente, né? Que o Congresso não respeita o equilíbrio fiscal, a decisão do Zanin veio nessa. Então, teve uma jogadinha ali dupla
do Executivo com o Judiciário para apontar o dedo para o Congresso Nacional, que é uma meia-verdade. É fato que sim, que o Congresso cria despesas, que o Congresso cria gastos, mas é fato também que o maior beneficiário com a aprovação da PEC do quinquênio é o Poder Judiciário. Está claro também que o Fernando Haddad, Palácio do Planalto, não constrói um equilíbrio fiscal pelo corte de despesas. Então, ele não pode ser o único culpado de um cenário de desajuste fiscal. Você tem um judiciário que é gastador, né? Basta pegar aí super salários, enfim, diversos benefícios, né? Fura-tetos e por aí vai. E você tem um poder executivo que também gasta muito e não quer cortar gasto, que é pior. E aí vai apontar o dedo só para o Congresso? Então tem uma virada aí em curso. Há um impacto enorme disso sobre juros, que também está na cabeça de todo mundo aqui no Brasil, e sobre o desempenho da economia.